Hoje eu vou compartilhar os erros que eu cometia ao organizar a minha casa bem antigamente, né? E o mais importante, como que eu mudei isso para tornar tudo mais simples e mais funcional agora, hoje em dia, na minha vida. Se você gosta de vídeos assim, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se é novo por aqui e sem mais delongas, vamos para o meu primeiro erro que eu fazia demais e parei de fazer e olha, hoje a minha vida está muito melhor. O primeiro erro era guardar coisas que eu não usava só por precaução, sabe? Principalmente roupas. O que eu tinha de roupa guardada que eu ficava naquela de mas se eu precisar para tal lugar, mas se eu precisar, sei lá, ser convidada para um casamento, se isso, se aquilo, e eu acabava guardando tanta roupa. Eu tinha muita roupa e não usava nem metade daquelas roupas que estavam no meu guarda-roupa. Então, assim, ter excessos de roupa dificultava eu organizar meu guarda-roupa. Meu guarda-roupa sempre foi pequeno, desde quando eu morava com a minha mãe, que eu já tinha essa mania desde a minha mãe, até quando eu vim morar com meu marido, que a gente se juntou inicialmente, né? Depois a gente se casou. O nosso guarda-roupa é pequeno e a minha parte, tem a parte dele, a minha parte, a do meio seriam para as coisas, roupas de cama, toalha, enfim. A minha parte, ela é pequena e com excessos de roupas que eu tinha, ficava muito difícil eu conseguir manter ele organizado. E ter esse hábito de guardar coisas só por precaução fazia com que minha casa tivesse excesso de itens que dificultava a organização. Então, assim, principalmente com guarda-roupas, eu tinha também muita mania de guardar papéis de presente, sabe? Quando a gente ganha um presente, e aí a gente com dó de jogar fora aquele papel, aquele embrulho, a gente acaba guardando. Chegou uma hora que eu tinha tanto papel, e eu falava, gente, não tem porquê, eu não usava, raramente eu tinha, sei lá, um aniversário para ir, ou alguma coisa para dar para alguém assim, enfim. E tem lugares que a gente acaba até comprando e já vem embalado, a pessoa pergunta, quer já levar o saquinho de embrulho, ou já embrulha para presente. Então eu acabava nem usando os que eu tinha em casa. Chegou uma hora que eu, parei. Quando eu comecei, na verdade, de fato, a pesquisar, a me interessar com cuidados com a casa. Antes eu fazia o básico, eu arrumava minha casa, limpava, mas eu não tinha aquele zelo, né, de cuidar da casa com atenção. Foi quando eu comecei, aqui no YouTube mesmo, consumir conteúdo sobre casa, sobre organização, que eu comecei a entender o quanto isso estava me prejudicando, o quanto errado esse hábito fazia para minha vida. E eu passei aos poucos, não é fácil, a desapegar das roupas principalmente e depois de outros itens também dentro de casa que eu havia acumulando durante anos, que estavam em excesso e eu fui tirando. Papéis de presente eu tenho hoje, mas eu tenho pouquíssimos, nossa, sei lá, uns 5, 6 papeizinhos assim, que tem de criança, um que dá para usar para um adulto, unissex. Não tenho muitos, tenho acho que uns 3 laços também assim de presente. E muita coisa com o tempo eu fui desapegando, eu fui tirando excessos. Então esse é o primeiro grande erro que eu tinha no meu passado, que era guardar coisas só por precaução e no final eu não usava, só acumulando coisas dentro de casa. Segundo grande erro também que eu cometi, principalmente logo depois que eu comecei a consumir coisas referentes a cuidados com a casa, organização, foi comprar muitos organizadores. Comecei a comprar organizador aqui, caixinhas organizadoras ali, sem antes de fato tirar as coisas que eu tinha dentro de casa que eu já não usava mais, que estavam em excesso, né? E assim, eu não lembro de ter ouvido, de ter consumido algum vídeo falando sobre, na verdade, antes de comprar organizadores ou coisas assim, tirar as coisas que estão em excesso dentro de casa, né? Então, tirar as roupas, desapegar, olhar os itens que estão duplicados, tudo que eu tenho a mais que eu não uso. Enfim, geralmente, quando a gente vê um vídeo na internet falando sobre isso, a pessoa já vai falando da organização, mostrando os itens organizadores que ela tem, ou como que funciona dentro da casa dela. Então ela mostra que ela usa colmeias, que ela usa caixas, que ela usa isso, usa aquilo, mas ela não dá aquela pincelada de, gente, tá começando a organizar a sua casa? Antes de comprar os organizadores, que é legal, é bacana, primeiramente vamos tirar o excesso de coisas. E por que é interessante falar sobre isso? Se antes eu primeiro fazer essa triagem dentro de casa, olhar com carinho os itens que eu tenho a mais e tirar, desapegar, jogar fora, para aí sim comprar os meus organizadores,
Dessa forma eu teria economizado dinheiro e você também pode economizar dinheiro desse jeito. Por vezes, só de tirar o excesso de coisas, jogar fora e desapegar, você não necessariamente vai precisar comprar organizadores. É claro que esteticamente, comprar um organizador, uma caixa, vai deixar o guarda-roupa ou uma parte ali da sua casa às vezes mais bonita, mas não necessariamente é essencial. Dá às vezes, em muitos casos, para você tirar o excesso, fazer aquela organização principal e, se necessário, aí sim você compra o organizador. Então fica de dica para você, antes de você pensar em começar a ir comprando organizador, colmeias, isso e aquilo, primeiro olhe para sua casa, tira tudo que você precisa tirar. É claro que não vai ser tudo de uma vez, tem que ser aos poucos, na verdade. Um pouquinho por dia, um pouquinho ali numa semana, um pouquinho em outra. E conforme você achar necessário, aí sim comprar organizadores, que é o que eu faço hoje. Se eu acho necessário, eu compro, mas por vezes eu consigo me virar muito bem sem organizadores. Os que eu já tenho já é o suficiente. Então, assim, um grande erro que eu cometi logo quando eu comecei a organizar de fato a minha casa com aquele zelo, com aquele carinho, foi comprar excessos de organizadores. Terceiro grande erro que eu cometia muito, isso principalmente porque eu trabalhava fora, que é fazer tudo de uma vez só e acabar desmotivada, acabar me sobrecarregando, ficando cansada. Eu, quando trabalhava fora, eu sempre trabalhei 6 por 1. Então era um único dia na semana para folgar. Nesse único dia eu queria me cuidar, arrumar a casa, passear, eu queria fazer tudo, mas principalmente ficar arrumando a casa. Então eu acordava arrumando a casa e ia dormir arrumando a casa, o que eu acho um erro gigantesco. Mas é claro, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Se eu tivesse um mínimo da cabeça de hoje, seria tudo diferente, né? Mas não era assim. Então, por vezes eu ficava muito tempo, horas, se não o dia inteiro, arrumando a minha casa. Como eu falei, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, eu ficava muito cansada, porque assim, só quem já trabalhou ou trabalha nessas áreas vai entender. Eu sempre trabalhei em padaria, lanchonete, restaurante e é muito puxado, tanto mentalmente como fisicamente falando. A gente trabalha muito, a gente não para, a gente vai pra lá, vai pra cá, atende cliente, leva coisa na mesa, entrega pedido, faz pedido, atende no caixa. Pelo menos comigo sempre foi assim. Eu sempre era multifunção, né? Por vezes a gente acaba trabalhando numa quantidade menor de colaborador que realmente deveria ter, então um acaba dando apoio para outro, ajudando, e claro, a gente também acaba se sobrecarregando, ficando muito cansada. Então assim, quando eu chegava em casa, eu não tinha pique pra nada. E isso eu acho um erro muito grande e prejudicial para nossa saúde, para nossa vida. E fica de alerta para você também, se você tiver como, né? Porque assim, cada um tem um jeitinho de ser, o que acha melhor para si. Mas eu acho interessante, principalmente para quando se trabalha fora, é conseguir fazer um pouquinho todos os dias, para quando de fato chegar a nossa folga, a gente conseguir olhar mais para si, conseguir ter um autocuidado melhor, para depois sim olhar para casa e focar em algumas coisas que realmente não dá durante a semana, só para fazer então no dia da folga. Mas comigo era um erro muito grande que eu cometia, que eu não tinha noção e eu ficava cansada. E por vezes eu acabava nem saindo, por vezes eu deixava de me arrumar, de me cuidar, para ficar em função da casa. Eu acho isso um erro muito grande de nós mulheres. A gente tem que ter um equilíbrio entre vida pessoal, profissional, com a casa. Agora que eu estou podendo ficar um pouco em casa, me dedicar mais à casa, aos cuidados com a casa de forma mais inteligente, né? E graças a Deus, Deus está me dando essa oportunidade. Mas principalmente de poder estar com os meus filhos, cuidar deles, estar mais próximo, cuidar da minha casa do jeito que eu gosto hoje. Enfim, esse foi um grande erro também que eu cometia muito, fazer tudo de uma vez só, em um único dia. Quarto erro que eu cometia muito, que era manter objetos apenas por valor sentimental. Eu tinha muitos itens ganhados de pessoas mesmo, pessoas próximas, assim, que eu gostava muito, e ficava guardando esses itens por valor sentimental, mas que no final não ressoou comigo. Não era uma coisa que realmente eu gostei, sabe? E por vezes eu tentei usar dentro de casa, como itens decorativos, roupas, por vezes eu usei também, mas assim, não caía muito bem, então eu acabava usando mais em casa, não usava tanto para sair.
Então eu parei, hoje eu não tenho mais isso. Se eu tenho um item que eu não gostei, que não ressoou comigo, que não caiu muito bem em mim, se tem como eu trocar, se tem o vale troca, né, eu vou lá e troco sem problema algum, que é muito melhor pra mim. Se não tem como são objetos às vezes que a gente ganha de presente, e se não tem como eu usar, eu não quero, não combina comigo ou com a minha casa, eu passo para adiante, eu vejo uma outra pessoa que possa gostar, que poderia usar melhor aquele item. Infelizmente, mesmo uma pessoa que já nos conhece muito bem, por vezes não acerta no presente, não tem vale troca, e a gente fica naquele impasse de usar sem gostar, enfim. Eu não tenho mais isso. Hoje eu tô bem trabalhada na minha mente, eu consegui deixar bem organizado aqui sobre essa questão. Se a gente não vai usar, se vai ficar só guardado, por que não então passar adiante do que ficar com esses itens guardados se acumulando dentro de casa? Outro item que eu também fazia muito, mas principalmente porque eu não tinha a maturidade de vida que eu tenho hoje, não fui instruída quando mais nova sobre essas coisas, então assim, eu comprei muita coisa quando era mais nova para minha casa focado só na aparência e esquecia de olhar a funcionalidade. A gente, mulher, geralmente a gente se encanta muito, né, com as coisas assim lindas, bonitas, cores diferentes, e eu por muitas vezes comprei só olhando isso e esquecia de ver se realmente eu ia utilizar isso dentro de casa, se realmente ia ser durável. Por vezes gastei meu dinheiro com coisas que quebrou muito fácil, ou que eu cheguei dentro de casa e não sabia muito bem como usar. Teve uma vez, por exemplo, um jogo de panelas que eu comprei na revista da Avon. Eu acho que é a Avon, Natura, uma dessas revistas assim, eu era muito nova, não lembro, eu tinha 18 anos eu acho. Eu comprei, eu achei lindo, 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 mas eu esqueci de olhar o tamanho, o material, e quando eu recebi essas panelas, pareciam panelas de boneca, de tão pequenininhas que eram. Então por tempos eu guardei aquelas panelas dentro do gabinete, sem funcionalidade alguma, não utilizava, até que eu dei um basta e dei para uma colega lá, não sei se ela usou ou não, ela pegou de bom grado. Mas assim, é uma coisa que eu lembro agora, mas muitas coisas eu já comprei só focado na aparência, sem olhar de fato a funcionalidade. Mas hoje, graças a Deus, com a experiência, com a maturidade, eu tenho um olhar mais atento sobre isso. Principalmente com o que eu estou gastando meu dinheiro, porque assim, não é fácil, né, a gente ganhar o nosso dinheirinho ralado para ir gastar numa coisa que não vai utilizar, que vai acabar se perdendo, que não vai ter uma boa funcionalidade, que não tem um material tão resistente, que logo vai ter que ser trocado por outro. Esses foram alguns dos erros que eu cometi no meu passado, que eu parei para pensar bem assim, que eu fazia, que acabavam me prejudicando, né, com a organização, com a casa em geral, com o meu dinheiro gasto em coisas que não deveria. Trouxe aqui para você como incentivo, como uma forma também de ajudar você, às vezes que vai casar agora, ou que gosta de assuntos sobre a casa, ou simplesmente ficou curiosa, mas que fica aí de dica, de experiência vivida por mim, para que você não cometa também na sua vida, tá bom? E é isso, minha gente. Organizar a casa é um processo de aprendizado, e muito aprendizado. Mas assim, não importa os erros que você comete, os erros que eu cometi, o importante é a gente se ajustar, é a gente conseguir aprender com os nossos erros. Hoje a minha rotina é bem mais leve, porque eu consegui aprender, né, com os meus erros. Eu espero ter agregado valor para você com essa minha experiência. E convido você a compartilhar aqui nos comentários os erros que você já cometeu na sua organização com relação à sua casa. E se inscreva também no canal para mais vídeos de cuidados e organização com a casa, tá bom? Um grande beijo para você, fica com Deus e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!